Olá pessoal, retornando aqui com a nossa série de análise de circuitos. Hoje nós vamos estar resolvendo esse exercício aqui. O que o enunciado fala para a gente? A gente tem que determinar o que? Esse resistor aqui, repara que não tem o valor dele. Mas ele deu uma outra informação. Ele falou que essa tensão V1 aqui, que é a tensão sobre esse resistor de 8 ohms, equivale a 16 volts. Tá, vamos analisar. Para a gente calcular esse valor de resistência, o que a gente precisa saber? A tensão que passa sobre ele. E a gente precisa descobrir o que? A corrente que passa por ele. Se a gente tiver a corrente e a tensão, nós conseguimos achar o que? A resistência pela lei de Ohm. E tá, qual é a prática que eu sempre faço quando estou resolvendo esse tipo de exercício, né? Primeiro de tudo, eu vou estar nomeando meus componentes. Aqui eu vou chamar de V, aqui eu vou chamar de R1, tá? Porque fica com o termo V1. Aqui eu vou chamar de R2 e aqui de R3. E o que eu vou precisar saber também? Das correntes. Eu sei que meu gerador aqui vai passar uma corrente I, essa corrente vai chegar aqui e ela vai se dividir nesse nó aqui, que eu vou chamar de nó A, e aqui de nó B. Ou seja, vai dividir uma corrente para cá, que eu vou chamar de I1, e essa corrente aqui, ó, que está descendo aqui, eu vou chamar de I2. Ou seja, para a gente descobrir essa resistência aqui, a gente tem que saber I2 e VR. Como que a gente vai começar analisando aqui? Pelo dado que o exercício já passou. Se eu tenho a resistência desse resistor aqui, o valor de resistência, eu tenho essa tensão aqui, eu consigo calcular o quê? A corrente I1. Ou seja, I1 é o quê? É tensão sobre resistência. Qual tensão que eu estou falando aqui? V1 sobre R1. Ou seja, o V1 tem 16 e o R1 vale 8. O I1 vale exatamente 2 amperes. Beleza, a gente calculou essa corrente que está descendo aqui. E agora o que a gente pode estar pensando aqui? Aí fica a critério de cada um, tá? O que eu vou estar analisando? Eu vou estar analisando uma malha aqui, essa primeira malha aqui, ó. Repare o que? Eu tenho quantas malhas nesse circuito aqui? Eu tenho 3 malhas. Eu tenho essa malha que eu circulei aqui, eu tenho essa outra malha desse lado aqui, e eu tenho a malha externa. Nos vídeos passados eu utilizei uma malha externa para estar resolvendo isso. E por que eu estou fazendo isso? Se eu tenho a tensão da fonte e eu tenho a tensão desse resistor aqui, eu consigo achar a tensão VR2. E se eu achar a tensão VR2, eu acho a corrente total. E depois eu acho a corrente I2 pela lei de Kirchhoff para correntes. Essa é a linha de raciocínio que eu vou estar seguindo. Ou seja, como é que eu escrevo a equação dessa malha aqui? Fica, aqui ó, é o polo de maior potencial, aqui é o de menos, porque é o caminho que a corrente percorre. Aqui já está o mais e o menos. Ou seja, fica mais a tensão no resistor 2, ou seja, VR2, mais V1, é igual ao quê? Menos, porque a corrente volta aqui no menos. Menos V igual a zero. Mais para frente eu vou fazer um vídeo só sobre análise de Kirchhoff, aí talvez fique mais claro algumas coisas, tá? Mas de modo simplificado é assim que eu faço a equação de uma malha. E como é que fica aqui? VR2, a gente não sabe, né? VR2 é o que a gente quer calcular. Só o quê? Que a gente tem V1. O V1 foi dado, né? 16 volts. E o V é o quê? É 24, como está menos aqui, menos 24. Ou seja, eu consigo descobrir que a tensão do meu resistor VR2, aqui minha tensão R2, equivale ao quê? 8 volts. E que nem eu falei na nossa linha de raciocínio, como eu descobrir a tensão que passa sobre esse componente aqui, e eu tenho a resistência dele, eu acho a corrente que está passando por ele. E nesse caso, a corrente que está passando por ele é a corrente da minha fonte, é a corrente total do circuito. Ou seja, como é que fica? Eu chamei essa corrente de I, né? Equivale ao quê? A tensão VR2 sobre qual resistor? R2. Ou seja, VR2 é 8 e R2 é o quê? 2 ohms. Ou seja, a minha corrente do circuito equivale a 4 amperes. Opa, aqui apareceu um 1, né? Fica 4 amperes aqui. Ou seja, a gente tem a corrente I, tem a corrente I1. E agora, pela primeira lei de Kirchhoff, a lei das correntes, o que eu sei? A soma das correntes que entram em uma malha é igual à soma das correntes que saem. Estou escrevendo aqui em cima essa equação. A minha corrente I, ela é o quê? Ela se divide em 1 e 2. Ou seja, eu posso escrever que minha corrente I
é I1 mais I2. Ou seja, o I a gente já sabe, né? O I é 4 amperes. O I1 a gente calculou aqui no começo, 2. E aí com isso a gente consegue achar o I2. O I2 é o quê? 2 amperes. Ou seja, a gente já tem a corrente que passa sobre esse resistor R aqui. A gente precisa achar o que agora? A tensão sobre ele. E o que eu vou estar fazendo aqui? Repare o que? Eu tenho um circuito em paralelo aqui, ó. Esse ponto A e B aqui, ó, é a tensão que está passando sobre esses dois resistores aqui. Eu vou estar redesenhando aqui para vocês verem, ó. Eu tenho o meu ponto A, aí eu venho aqui, vou fazer o meu ramo, que é o que? É o meu resistor R3, que eu chamei de R3, e aqui está o meu resistor R. E aqui está o meu ponto B. O que eu sei? Que entre o meu ponto A e B, eu tenho essa tensão aqui de 16 volts. Ou seja, aqui, deixa eu dizer melhor aqui, eu tenho uma tensão de 16 volts. Só que eu não tenho o quê? Nenhuma dessas duas tensões aqui. Mas como eu calculei essa corrente 2, repare o quê? Ela é que passa por R e passa por R3. Eu consigo calcular também o quê? A tensão em R3. Como é que fica? Vou fazer aqui em cima. VR3 é R3, qual a corrente que passa por ele? E 2. Ou seja, o R3 vale 6, o I2 vale 2. Eu sei que o meu VR3 vale 12 volts. Então, pelo nosso circuito que a gente desenhou aqui embaixo, a gente já sabe o quê? Que a tensão VR3 equivale a 12 volts. Intuitivamente já dá para descobrir, né, qual vai ser a tensão VR, né? Mas eu vou estar escrevendo aqui a malha desse ramo aqui, igual a gente fez para esse primeiro caso aqui, dessa primeira malha que eu desenhei. Vou fazer até de azul aqui, né? Eu tenho o quê? Que 16 volts, minha tensão V1, né? Vou escrever usando as minhas nomenclaturas. V1 é igual ao quê? VR3, ele é igual a soma dessas duas tensões aqui, mais VR. Ou seja, o V1 eu sei que é 16 volts, o meu VR3 é 12. E o VR eu quero descobrir. Eu sei que o meu VR vale 4 volts. Ou seja, se eu tenho a tensão que passa sobre esse resistor, eu tenho a corrente sobre ele, eu consigo calcular o quê? A resistência desse resistor aqui. Ou seja, R igual a tensão, o R que eu estou calculando, a tensão VR sobre o I2. O VR a gente calculou e o I2 a gente calculou também. Ou seja, implica que a nossa resistência, nosso resistor, equivale ao quê? 2 ohms. Tá aí, pessoal. Essa aqui é a resolução que eu fiz para esse tipo de exercício. É claro, tem resoluções que podem ser feitas de diferentes maneiras, tá? Que nem eu já disse nesse canal. Mas espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixe nos campos dos comentários e obrigado.